Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com a sua atividade. Ó poderes do amor, nós nos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossas bênçãos sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossas bênçãos sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Oh, oh, oh. Bem-vindos a mais uma live com a nossa irmã Graça Mello, hoje no dia 20 de novembro de 2024, e a Graça está nos honrando com a participação num tema fascinante que é Deus, homem, universo, ou universo, Deus, homem, assim como nós, da Sociedade Teosófica, entendemos a literatura teosófica. Ela tende a explanar hoje, na sexta live, com muita maestria, utilizando metáforas a fim de simplificar todo esse trabalho, enriquecendo o nosso arsenal mental, psicológico, afetivo, nos dando uma explicação concisa, clara, sobre o que se fala, o que se estuda, o que se pode encontrar nesse tesouro que Madame Blavatsky nos deixou, a doutrina secreta. Bem-vinda, Graça. Obrigadão, Tetê. Boa tarde a todos. Bem-vindo hoje a mais a sexta apresentação, né? Deixa eu logo fazer a nossa compartilhamento. Então, aqui a nossa primeira tela. Estão vendo, né? Luiz Henrique está na minha frente, só fazer o sinalzinho, ok? Beleza. Então, hoje, dia 20, sexta, apresentação do total de 8 nesse nosso seminário sobre o universo, a vida e o homem. Conhecimento esse que foi trazido por Blavatsky, pelos Mahatmas, mas que não são deles, porque constituem a memória da sabedoria antiga. Então, gente, nós vimos já 3, quer dizer, eu vou dar essa terceira como ok, mas eu vou fazer uma recapitulação e até agregar alguma coisinha, né? Então, nós já fechamos postulados para compreender a doutrina das idades, vocês já estão com o material, o despertar do cosmos, e o nosso terceiro aqui, a dias e noites, uma referência aos Manvantaras e aos Pralayas, que é uma regra geral, sem exceção. Todo ciclo de atividade é fechado com um ciclo de inatividade, como o nosso dia se fecha com a noite e nós vamos dormir para descansar. Mas os mundos, antes de morrerem, porque existe a noite onde se dorme, existe a morte onde se desprega os princípios superiores. É assim a nossa morte, né? O que é a morte? O desmembramento de princípios.
Então, para os planetas, para os astros, a mesmíssima coisa. Quando eles vão morrer, desprega-se os princípios, e esses princípios darão à luz outros mundos. Então, foi esse o nosso tema passado, e hoje a gente já entra nas dinastias divinas e as 7 humanidades. Porque eu não sei se vocês repararam, até agora não tem ninguém nas nossas exposições, né? Era só o Logos, como se o Logos fosse fazer tudo sozinho, né? Não, tem gente aqui, tem muita gente envolvendo cada um desses temas. E hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse tanto de gente. Que são as nossas dinastias divinas, é uma forma poética, mística de se referir. Podemos nos referir com outros nomes, né? Mas são dinastias, por quê? Porque eles se envolvem também, parte deles se envolve com a própria criação do homem, né? Formando uma espécie de DNA espiritual. E as 7 humanidades são ciclos também, ciclos humanos, porque tudo é ciclo, né? A gente já viu no na segunda proposição fundamental. E essa lâmina sempre ó, mostra que, vamos lá. Digo agora que essas instruções, disse Subahal, só podem ser compreendidas. Instrução de onde? Da Bhagavad Gita, mas ele estendeu para as outras tradições, né, que precisa, para serem completamente compreendidas, da natureza, que se entenda a natureza do cosmos. A gente já passou por isso aqui depois. Vamos dar uma revisadinha que eu estou deixando, vou deixar o material para vocês. De hoje em diante, eu já vou até colocar essa parte que basicamente já acabou. Da natureza do homem. Então, hoje a gente vai entrar também um tiquinho aqui, mais um pouquinho na natureza do homem. E da meta para a qual todo progresso evolucionário tende. Todo navio que sai do porto tem que saber para onde é que ele vai, né? Não existe viagem sem destino. Então, esse é um ponto importante. Nós estamos aqui para evoluir. A natureza exige, a natureza também evolui. O cosmos também está evoluindo. E o homem se divide, né? Ele passa por vários ciclos que a gente está chamando aqui de humanidades, que serão sempre 7, multiplicados por 7, e vezes 7, sempre ciclos de 7, mas tudo isso tem um propósito. Há uma meta, vamos chamar de objetivo. E esse objetivo é feito de inúmeras metas. É importante a gente saber o destino final, o porto final desse navio e os portos em que a gente vai chegar, para a gente ter em mente aqueles primeiros passos, né? Nossas fontes, a filosofia da Bhagavad Gita e a doutrina secreta, sem prejuízo da gente citar outras obras, especialmente as cartas dos Mahatmas. Uma recapitulação agora um pouquinho mais recheada. Então, nós paramos, centramos nessa grande mecânica que é o cosmo, do ponto de vista aqui como a nossa casa, né? Esse é um modelo de cadeia planetária. O que é uma cadeia planetária? É uma composição de 7 globos, onde a onda da vida, o impulso da vida, vai andando de um por um, de A para B, B para C, C para D, e nesse movimento está descendo na matéria. Quando vai subir, D para E para F, F para G, vai ascendendo para o quarto plano. A e G estão no quarto plano, D e F no terceiro, C e E no segundo, e somente nós aqui no globo D estamos no mundo físico, no plano material. Os outros globos não podem ser vistos. Não podem ser vistos, porque eles não estão dentro do nosso espectro. Então, primeiro ponto que se levantou, né, que se foi colocado na quarta passada, é que tudo é centenário. Então, essa é uma regra do universo. Quando não é centenário, é multiplicado 7 vezes 7, e assim sempre de vez em quando aparece outros números, mas esses números, como a gente vai ver, a gente já viu, mas vamos recapitular,
pode ser a metade de 7, que é, por exemplo, esse momento importante que a gente vive aqui no Globo D, a metade de 7. Então, tudo é setenário. Há correlação entre as cadeias planetárias e os princípios humanos. Então, como se A e G, o globo A e G, ele corresponde a Budi, ao nível de Budi e de Atman. E enquanto que Budi é o veículo de Atman, o globo A também funciona como uma espécie não, um veículo do globo G. Bom, então essa correlação a gente não vai decorar aqui, guardar, mas a gente pode guardar alguns conceitos, né? Então, por exemplo, tudo é setenário é um conceito. Essa correlação é um conceito. A gente não precisa saber exatamente correlação a quê. Sabemos de uma forma geral que a cadeia planetária se correlaciona com os princípios nossos princípios. As cadeias planetárias têm 7 rondas. O que é uma ronda? É aquela passagem da onda da vida de A até G. Então, se fosse um brasileiro, lembra que eu brinquei, seria arrodeio, né? Arrodear, porque em inglês é around, né? Então, foi um termo que o Sinnett combinou com Mahatma. O ponto axial se deu na 4ª ronda, no 4º globo. O ponto axial é a metade. Então aqui já tudo é setenário, mas nessa metade aconteceu algumas coisas importantes. É um ponto da maior importância, esse ponto que é o equilíbrio de espírito e matéria. E a gente vai ver hoje o quanto isso é importante. A humanidade de uma cadeia planetária só se desenvolve na 4ª ronda. Quarto, né? Na verdade, é basicamente a metade. A evolução do homem se dá no 4º globo, ali, ó, no D, da 4ª ronda, em 7 raças raízes ou 7 humanidades. Sempre do etéreo para o espiritual, na linha dupla da evolução física e moral. Então, aqui a gente não pode esquecer essa palavrinha chave, moral, tá? Porque ela vai determinar muitas coisas, muitas coisas. E o físico, né, acompanha esse desenvolvimento espiritual que se dá corretamente se houve um desenvolvimento moral. Os Mahatmas, por exemplo, eles vivem muito mais que nós, né? Porque eles têm uma evolução física, eles avançaram. Vocês lembram daquela história de pular a série? Antigamente tinha a 5ª série, podia saltar, né? Dependendo das notas. Então, os Mahatmas, eles vêm aqui de uma geração de seres que conseguiram evoluir espiritualmente, moralmente e fisicamente também, a ponto de que eles vivem muito mais que nós. Claro que eles não têm McDonald's lá no Himalaia, isso já é uma coisa muito boa, né? Cada planeta tem sua própria cadeia planetária. E o que a gente enxerga é sempre o globo D dessa cadeia. Sempre o globo D. Todas as cadeias planetárias nascem, se desenvolvem, amadurecem, têm seu filho e morrem, né? A gente vai recapitular um pouquinho isso. Isso são todas. Então, a nossa cadeia vai acontecer a mesma coisa. Nós somos filhas de uma cadeia planetária que morreu. Nasceu, se desenvolveu, amadureceu, criou a sua humanidade, e deixou uma progenie que somos nós. Nós, cadeia planetária, né? E somente os adeptos passaram pelas 7 cordas da lira de Apolo e são capazes, então, de verem o espírito, a alma e o corpo astral do cosmos. Aqui uma referência clara ao fato de que uma cadeia planetária, assim como nós, que temos 7 princípios, e quando a gente enquanto a gente vive, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo astral está junto de nós.
Então, a cadeia planetária também tem um espírito, uma alma e um corpo astral. Quer dizer, o nosso habitat também tem todos os princípios que nós temos. Mas só que os únicos que conseguem ver são os Mahatmas. Eles conseguem chegar até o quarto plano. E somente um Buda consegue enxergar naqueles 3 planos superiores. Tá? Aqui o Apolo, as 7 liras, 7 cordas da lira de Apolo. Apolo é o Sol, ou seja, é o Sol central, no caso, é o Logos. Então, a gente volta aqui nos 7 planos da manifestação, sempre lembrando, né, que na manifestação espírito e matéria descem todos os planos, e nós aqui no Globo D só existimos porque espírito e matéria conseguiu chegar até aqui, né? Tem gente querendo acabar aqui, né, com essas guerras, excesso de guerra, essa confusão toda. Então, o globo A e G estão no quarto plano, o globo B e F estão no plano no quinto, o globo C e E no sexto, e somente nós estamos ali no sétimo. E isso vale para todos os planetas. Para a nossa Terra, para Vênus, o que a gente enxerga é o globo D. Para Marte, o que a gente enxerga é o globo D. E para todos os outros, para Mercúrio, para todos os outros. Tá? Então, qual é o movimento que espírito e matéria fazem? Eles se entrelaçam. Né? Não existe manifestação só com o espírito ou só com a matéria. Nada existe só com o espírito ou só com a matéria. E isso é, basicamente, um axioma. Essa é uma imagem do Flood, né? Então, quando a gente lembrou, foi ali na nossa revisão, o que a gente se falou? Que uma cadeia planetária, antes de morrer, dá origem a outra. Então, a cadeia lunar foi dar origem à cadeia terrestre. Como? Antes de morrer, no globo A, o globo A transmitiu os seus princípios para aquele centro de matéria indiferenciada, e a partir daquele momento em que esse centro de matéria indiferenciada foi informado com esse princípio. O que é o princípio? É o espírito. É igualzinho a nós. O que é em cima é embaixo, o que é embaixo é em cima. Como é que quando a gente morre, o que acontece com o nosso espírito? Se desmembra. Aí entra em estado de Devakan, beleza. Mas lá, num belo momento, acaba o Devakan, encerra. E o que vai ocorrer? O nosso espírito, Atma Buddhimanas, é a nossa parte espiritual, nosso eu reencarnante, ele vai voltar num novo corpo, uma nova matéria está sendo preparado. Então, aquela matéria recebe a informação do nosso próprio espírito. O mesmo ocorre aqui. Só que é um por um, porque a cadeia planetária ela é formada por 7 globos. Então, o A vai formar o A, o B vai formar o B, o C vai formar o C. Em que momento isso ocorre? A cadeia lunar também teve 7 rondas. Durante 6 rondas, os globos dormiam e depois acordavam, igual a noite nossa. Mas na 7ª ronda, na 7ª passagem, quando a vida sai de A e vai para B, A então não vai dormir, vai morrer. E antes de morrer, transfere o seu princípio. Então, ocorre isso com cada um. Esse desenho aqui é da Blavatsky, viu, gente? Que eu só dei um plus, né? Dei um up, né? Como se diz, para dar uma melhorada. Mas é igualzinho, tá? Então, a gente viu que cada uma das cadeias de mundo é produto e criação de outra, inferior e morta, então. Aí vai funcionar como se fosse a sua reencarnação. Então, a cadeia planetária da Lua, que era inferior à da Terra, deu origem à Terra, que é filha da Lua, um pouquinho superior. A Terra, quando morrer, vai ocorrer a mesmíssima coisa e vai dar origem a outra. E quando essa outra morrer, vai dar origem para uma outra, que eu chamei de Y. Sempre nesse movimento
do inferior para outra superior. Por que superior? Porque já funcionou a evolução. A evolução já chegou a um patamar quando aquele mundo acabou. Aí vai para outro patamar. Quando acaba, vai para outro patamar. É assim que se formam os deuses, né? Também é assim, eternamente dessa forma. Agora resta saber como é que são os habitantes aqui dessas cadeias planetárias, né? Vou trazer eles de volta, né? A cadeia planetária da Lua tinha um monte de mônadas lá em evolução. Algumas estavam no reino mineral, outras no reino vegetal, outras no reino animal, e tinha o ser humano deles. Qual era a cara deles? Se eles tinham 2 olhos, 2 braços, um nariz, a gente não sabe, mas é bastante provável que seja um pouquinho semelhante. Aquela humanidade de lá que ultrapassou aquele limite, ele vai vir para cá. Vai vir para a só humanidade, não, as mônadas, que eu estou me referindo. Vai vir para a Terra. Depois, na próxima, a gente entra um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Estou fazendo um resumo geral sobre aqueles conceitos essenciais. A doutrina secreta admite um logos. Ela não admite um Deus antropomórfico. Porque o antropomorfismo ele veio de uma necessidade humana de resolver o seu medo, aliás, Einstein tem um texto lindo sobre isso, sobre o que ele chama de religião angústia. A religião angústia veio da angústia do homem que tinha que fazer frente às feras e aos inimigos e morria de medo da morte. Então, criou deuses à sua imagem e semelhança. Então, foi a origem da antropomorfização. Mas a doutrina secreta admite um logos, ou criador, e antes dele um parabrahma, né, um ser que é um não ser, que dá incognoscível, já já a gente repete aqui essa proposição fundamental, mas aqui é um ponto essencial, porque a manifestação ela começa com esse logos. Ou criador, entre aspas, porque não é um criador à semelhança do Deus criador dos cristãos, porque o Deus criador dos cristãos criou do nada. É a teoria criacionista. E esse criador, ele não é do nada que ele cria. Ele, na verdade, primeiro que ele não é ele é um coletivo do universo. Cada mundo tem o seu logos. Ele é um demiurgo, mas apenas no sentido de um arquiteto, porque quando ele vem à manifestação, ele já vem com o plano, ele já tem o plano na cabeça, né? Assim como um arquiteto tem o plano do edifício. Mas o trabalho de criar o edifício é dos pedreiros. A mesma coisa aqui. Por isso o termo as dinastias divinas, porque eles são os que vão fazer o trabalho de erguer esse edifício. Tá? O universo evolui a partir de um plano ideal, aquele que está na cabeça do arquiteto, e que veio com ele já de Parabrahma, do primeiro Logos também. Esse plano ideal é sustentado e preservado ao longo da eternidade, na inconsciência daquilo que os vedantinos chamam de Parabrahma. Então, ao longo de todo o Pralaya, Parabrahma guarda os seus planos, que servem para nós e serve para todos os mundos, não o mesmo plano, óbvio, porque cada mundo está em planos diferentes, em graus diferentes de desenvolvimento, de evolução. A matéria é eterna, é o PAD, é o veículo, a base física sobre a qual a mente universal, única e infinita, constrói as suas ideações. Como uma argila que o oleiro vai então molhar e vai dar a forma que ele quer. Mas essa argila é eterna. Tipo, aqui dentro da nossa metáfora. Ela é eterna. Ela vai servir para que o plano seja impresso, né? Aquilo que está lá no plano ideal.
o plano ideal. O que é que existe de diferente em relação à matéria e em relação ao lado espiritual? É o quantum de matéria, que para cada plano é um quantum de matéria e o quantum de espírito. Matéria e espírito se correlacionam da forma que a força centrífuga, que é espiritual, se combina com a força centrípeta. Desse equilíbrio do espírito e da matéria, força centrífuga, força centrípeta, positivo e negativo, masculino e feminino, desse equilíbrio se faz a vida dentro daquele plano. E esse quantum é diferente. Ah, mas e como a gente fala sobre uma pessoa que é muito materialista? Se a matéria é obrigatória, o que diferencia uma pessoa materialista? Uma pessoa materialista é aquela que a força centrípeta de sua vida está excessiva, não está harmônica com a força centrífuga. É só isso. Isso, então, nos leva ao grande axioma: matéria é espírito e espírito é matéria. Ou seja, tudo que nós vemos, tudo, mesmo aquilo que está hoje com uma forma bruta, uma pedra, ali tem espírito. Só que o espírito, naquela pedra, só consegue se expressar como pedra. Mas se é uma árvore, o espírito só consegue se expressar como árvore. Então, aquela forma é o tipo de expressão da parte espiritual. Então, a gente vai rever aqui um pouquinho as três proposições. Primeira, a existência de um princípio onipresente, eterno, ilimitado, imutável, e a partir daí é tudo no não, né? Ele não é limitado, ele não se muda, ele não pode ser imaginado, não pode ser condicionado, ele é indescritível e não é objeto de conhecimento. Entretanto, é ele que dá origem a tudo que existe e que é objeto de conhecimento. E como é que isso tudo que existe vai existir? Em períodos, em ciclos, né? A eternidade do universo, que é periodicamente cenário de inúmeros universos que se manifestam e desaparecem incessantemente. É ciclo dentro de ciclos, rodas dentro de rodas. E o terceiro, que é onde a gente está entrando, né, é a peregrinação obrigatória de cada alma sob a lei do karma. Então, aqui essa terceira proposição, a gente vai ver que tem duas etapas. É a identidade fundamental de todas as almas com a alma superior universal. Ou seja, a alma superior universal, ou a alma do mundo, ou anima mundi, ou alaia, ou o terceiro logos, o nome não importa. Ele vai se dividir, se fragmentar temporariamente. E aí ele cria para nós, dali sai então aquilo que vai constituir a nossa tábua de salvação para que a gente possa evoluir. E nós vamos então peregrinar. Essa mônada vai peregrinar por todos os reinos, várias vezes dentro de um reino, por todas as grandes ciclos e ciclos dentro de ciclos, vai peregrinar. Navio que saiu do porto. Para cada ciclo tem um porto para chegar. E isso é importante a gente ter em mente. Não tem navio sem porto de chegada. Então, a cadeia planetária, está aqui ela bonitinha. Então, está aqui a segunda proposição. Observe como é ciclo dentro de ciclo. O globo A é um ciclo por si só. Na primeira ronda, ele é um ciclo. Mas na segunda ronda, ele é o segundo ciclo, que está dentro de um ciclo que é a ronda. Né? E, por sua vez, os 7 globos formam o grande ciclo dessa cadeia planetária. Quando ela morre, ela vai dar origem a outra.
Então, já é um segundo ciclo que vai substituir como o teatro, né? O cenário de um teatro que fechou as cortinas, fechou, encerrou, mas dali a pouco vai abrir novamente. E se vai viver novamente um outro período, ou seja, o navio vai sair daquele porto e vai para outro porto, e assim sucessivamente. Eu vou usar agora, daqui para frente, hoje não tanto, esse desenho aqui, porque eu quero botar um texto ali no meio, fica mais fácil, né? Então, a ronda, só para a gente recapitular, não perder de vista, porque esses ciclos nada mais são do que o nosso cenário. E ele tem um tempo, né? O teatro tem um tempo desse fluxo da onda da vida. Então, ai, aqui de vez em quando me encrenca a vida, esse meu. Tá. Então, esse é uma ronda, passou por tudo, a onda da vida. Uma passagem é igual um pequeno Manvantara, esse é o nome oficial. Cine deu o nome de ronda, porque ele ficou desesperado com tanta ronda, né? Era ronda demais e ele se desesperava com isso. Então, ronda. Ai, quando encrenca, é triste. 7 passagens completas são 7 rondas ou 7 pequenos manvantaras. Totaliza, então, um manvantara planetário. Vocês vão ouvir muito, ler muito sobre esses termos. Então, é isso que significa, né? Muito bem. Aqui nós temos um feto no primeiro mês de gestação. É mais ou menos isso, essa consistência, a metáfora que eles utilizaram para nos ajudar. Então, na primeira ronda, mesmo o nosso globo D está com uma consistência comparável a um mês de gestação. Do segundo mês de gestação, segunda ronda. Então, o globo ele vai solidificando, tomando forma. E claro, na primeira ronda, nós só temos um elemento, um dos elementos. Quais são os elementos? Fogo, água, terra e ar. Na primeira ronda só tem um elemento, que é o fogo. Então não é o fogo como nós conhecemos hoje. Não está pegando fogo a terra, que não tinha terra. Não tinha terra. Então nas outras rondas vai vindo a terra, o ar. Imagina o que era ser uma mônada peregrina durante essa segunda ronda, quando não tinha só tinha 2 elementos. A vida era completamente diferente. Exatamente, completamente diferente. Aí, assim como no futuro, será completamente diferente, tá? Terceiro mês, compara-se então com a terceira ronda. Agora já temos 3 dos elementos. Agora já tem a terra, tá? Já tem a água, já tem, mas não tem o ar ainda. Acho que é o ar, se não me engano. Quarto mês é a quarta ronda. Então começou assim, só no globo D, só no globo D, para que o ser humano pudesse aparecer, foram necessários 300 milhões de anos, só para solidificar e colocar os 4 elementos funcionando de uma maneira tal que permitisse a existência, ainda não do jeito que a gente conhece, ainda não, mas permitiram a existência, já deu para dar um start. Foram necessários 300 milhões de anos. Então, voltando aqui para o nosso novo desenho básico, estamos, então, ali onde está a estrela. Já se passaram os 300 milhões de anos, já se passaram outros 18 milhões de anos, para que o ser humano pudesse estar hoje aqui nas condições em que ele está. Mas a nossa história não começa agora.
A nossa história começou há 18 milhões de anos atrás. Foi preciso 300 milhões no começo. Então, a gente chega aqui nas dinastias divinas. A gente vai chegar falando assim, os nomes. Por que divinas e por que dinastias divinas? É o nome que eles usam. Mas, assim, tem vários nomes. E cada tradição usa um termo diferente. Os termos, geralmente, do ponto de vista lá dos Mahatmas e do ponto de vista do ocultismo na Índia, os nomes definem a identificação da função dessas dinastias, porque cada uma tem uma função. Mas vamos começar do começo. Que é uma coisa muito interessante, essa parte aqui. Ensina a doutrina que para chegarem a deuses divinos e plenamente conscientes, as inteligências espirituais primárias, inclusive as mais elevadas, têm que passar pela fase humana. Olha aqui, isso aqui é a base, a base. A palavra humana não deve aqui aplicar-se tão somente à nossa humanidade terrestre, mas igualmente aos mortais que habitam todo e qualquer mundo, ou seja, aquelas inteligências que alcançaram o necessário equilíbrio entre a matéria e o espírito, como nós agora. Então, existem muitos mundos como o nosso. O que é que caracteriza o nosso mundo? O equilíbrio entre espírito e matéria. Esse ponto é obrigatório para todos que quiserem chegar a se tornarem deuses divinos plenamente conscientes, uma inteligência espiritual. Todos, é obrigatório. Tá? Que nós já transpusemos esse ponto de equilíbrio entre espírito e matéria, ele se deu completamente na quarta raça raiz, lá na civilização Atlântica. Quarta raça raiz da quarta ronda. Cada entidade deve conquistar por si mesma o direito de converter-se em um ser divino à custa da própria experiência. E isso aqui diz muito para nós, muito para nós. Porque a gente vive épocas bem tenebrosas ainda, em que existem pessoas que prometem a salvação. A salvação em cima de uma condição, se você pertencer a essa igreja, você se salva. Se você comungar todo dia, você se salva. Se você usar aquele escapulário, você se salva. Ou seja, existem muitas tradições que prometem essa salvação, seja lá o que ela significa, com base no entendimento de que é um lugar, uma aceitação, de uma determinada, do que eles dizem lá, né? E isso, na teosofia, é muito claro, é muito claro. É só você deve se converter em um ser divino, às custas de si mesmo, às custas da sua própria experiência, às custas do seu esforço. Claro, nós dependemos uns dos outros no sentido de ajuda, porque, olha, toda a estrutura espiritual aí para frente, ela utiliza, digamos assim, o método da monitoria. Como é que é a monitoria na escola? Nós estamos no segundo ano, por exemplo, aí o professor é aquele chefe, né? Aquele que sabe tudo, é aquele que sabe mais. Mas aluno do terceiro ano vem nos ajudar, vem para o segundo ano para nos ajudar. Quando a gente chega no terceiro ano, o aluno do quarto ano nos ajuda e nós do terceiro vamos ajudar o segundo. É o sistema de monitoria, parece que é tudo estruturado, com um ajudando o outro. Entretanto, essa ajuda, ela não dispensa a própria experiência. Então, por exemplo, o grande foco dessa ajuda, no caso nosso, aqui na Terra, no globo D da quarta ronda, aqui onde estamos nesse momento, ele se concentrou muito em nos dar as orientações,
para nos guiar, nos dizer o que é que precisa ser feito para a gente se compreender a realidade, compreender a nós mesmos e principalmente compreender que nós precisamos botar a mão na massa. Nós agora somos responsáveis, né, pelas nossas escolhas. Então, nós precisamos cavar escolhas que nos levem a uma evolução, porque nós é que somos responsáveis por nós mesmos. É o que o karma nos diz. O que é a lei do karma? Causa e efeito. E quem é que arruma essa causa? Nós. Então, o efeito vai ser proporcional àquela causa que a gente arrumou. Então, isso tudo no universo passou por isso. A lei do karma é o mesmo para todos, a mesma para todos. Tá? Ela continua nessa batida. Hegel, o grande pensador alemão, um filósofo, né? A gente vai ver agora, deve ter conhecido ou pressentido intuitivamente essa verdade, quando disse que o inconsciente faz evolucionar o universo, com a esperança de adquirir clara consciência de si mesmo. Ou, por outras palavras, de se tornar um homem. O que é um ser humano? É aquele que adquire consciência de si mesmo. E aquele que adquire, vai adquirindo consciência do porto que o seu navio vai ter que chegar. É aquele que adquire consciência das águas que ele navega. Aquele que adquire consciência do navio que é ele. Né? Esse é o ser humano. Outro não é também o significado da expressão purânica, tantas vezes repetidas, de que Brahma é constantemente impelido pelo desejo de criar. Da mesma ordem de ideias é o sentido secreto da frase cabalística. Olha a beleza dessa frase. E que mostra tudo. O sopro torna-se pedra. A pedra converte-se em planta. A planta em animal. O animal em homem. O homem em espírito. E o espírito em um Deus. Os filhos nascidos da mente, os rishis, ou seja, aqueles primeiros, aqueles que saíram do Logos, né? Emanados, está falando das emanações, porque o Logos, quando começa a entrar no quarto plano, ou seja, todas essas dinastias, que a gente botou esse nome, todos esses construtores, os pedreiros do edifício, são emanados. Mas todos eles foram homens, quaisquer que tenham sido suas formas e os seus aspectos em outros mundos e nos manvantaras precedentes. Hegel, esse cidadão aqui, foi um filósofo alemão do século XVIII. Sua obra Fenomenologia do Espírito é tida como um marco na filosofia mundial e na filosofia alemã. Mas esse quase poema, né, dessa frase cabalística que Blavatsky trouxe, ela tem um detalhe que passa desapercebido. O sopro, né? Então, o sopro fazendo uma alusão à emanação, né? A emanação funciona como um sopro. Quando o mundo termina, quando o Mahapralaya vai começar, tudo é recolhido para dentro. E quando vai recomeçar, sai como um sopro. Então, o sopro, uma alusão, então, às mônadas, que vão precisar iniciar sua peregrinação na pedra. O sopro, então, torna-se pedra, habita a pedra. A pedra converte-se em planta, a planta em animal, o animal em homem. Olha um detalhe aqui, o homem precisa se converter em um espírito primeiro. Ele precisa descobrir que é um ser humano, primeiro, antes de entrar na rota de se tornar um Deus. Primeiro, ele se converte num homem que é um ser com espírito, ter consciência clara de si mesmo, de que ele não é um corpo físico só,
de que ele é um espírito em peregrinação, para depois ele buscar se tornar um Deus, que é o caminho, é o último porto. O último porto nessa etapa é nos tornarmos também um Deus, mas um Deus da categoria 1. A turma que está nos ajudando aqui muda de categoria quando termina o nosso mundo, e assim sucessivamente, né? Por todo sempre. Continua nesse mesmo tema aqui, né? Essa explicação é fantástica. Sendo de caráter eminentemente místico este assunto, é muito difícil explicá-lo em todas as suas minúcias e consequências, pois nele se acha contido todo o mistério da criação evolutiva. Todo. Uma ou duas frases deste sloka, isso é o sloka 5, se eu não me engano, da instância 7. Lembram de modo vívido expressões semelhantes da Cabala e da fraseologia do rei salmista, que é o rei Davi, né? Uma e outra, referindo-se a Deus, fazem do vento seu mensageiro e de seus ministros um fogo abrasador. Mas na doutrina secreta isso tem um sentido figurado. O torvelinho de fogo, que é o torvelinho de fogo? É a luz do Logos, já funcionando nesse nosso mundo. Aliás, isso aqui é a instância 5, tá? Desculpa, gente, é na cosmogênese. Torvelinho de fogo, ou forra-te, ou a luz do Logos, é a poeira cósmica incandescente, que acompanha magneticamente, como a limalha de ferro ao ímã, o pensamento diretor das forças criadoras, de todos esses seres que entram na vida para continuar sua evolução. Contudo, esta poeira cósmica é alguma coisa a mais, porque cada átomo do universo, tá, traz em si a potencialidade da própria consciência. E, em última análise, como as mônadas de Leibniz é um universo em si mesmo e por si mesmo. Então, cada átomo, Leibniz foi um filósofo do século, ele foi um cientista também, um filósofo do século 17. E ele, então, trouxe na sua obra, ele trouxe essa ideia da mônada, ele chamou os átomos de mônadas. E disse que essas mônadas, esses átomos, continham dentro de si mesmo todo o universo. E ele não estava errado, né? Mas aqui ela está fazendo essa ligação desse estar dentro do átomo todo o universo ao torvelinho de fogo, à ação de Foucault. É um átomo, é um anjo. Porque o anjo, quem é o anjo? Esse Deus. Esse Deus que já passou pelo reino humano. Tá? Já passou. É obrigatório. Então, nós estamos fazendo o curso que é a parte obrigatória. Tá? Nós já passamos pelo equilíbrio espírito e matéria. E agora vem um ponto importantíssimo. Se bem que eu adoro esse tema aqui, gente, para mim tudo é super importante. Mas esse é um dos pontos fundamentais, porque a gente que vem do cristianismo, a gente acha que o anjo foi criado por Deus já anjo. Não foi. Todo anjo, ou todo Deus, ou toda inteligência, ela passou pelo reino humano, ou seja, o equilíbrio do espírito e matéria. Então, todo o cosmos é dirigido, vigiado e impulsionado por uma série quase interminável de hierarquias de seres sencientes. O que é um ser senciente? Senciência é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras, é a capacidade de ter percepção consciente do que acontece, do que rodeia. Então, a palavra ciência é muitas vezes confundida com sapiência.
São coisas diferentes, que pode significar conhecimento, consciência e percepção. Então, esses seres, sim, eles têm conhecimento, eles têm a consciência do nível, até o nível deles, essa consciência vai aumentando gradativamente a cada porto que se chega. A cada porto, aumenta. Mas o mais importante é que ele é um ser capaz de sentir, de ter sentimentos. Então, ele tem consciência dele próprio. Mas ele tem uma consciência dele próprio dentro de uma hierarquia, ou seja, dentro de uma coletividade. Então, a gente tem uma certa dificuldade de compreender a mente coletiva, sendo que somos um ser individual. Mas nós, seres hoje, né, do Ocidente, somos seres individuais e individualistas, o que vem a ser diferente. Né? Então, a gente tem dificuldade da ideia dessas hierarquias como ser individualidades não individualistas, individualidades que conseguem compreender e formar um corpo. Então, cada hierarquia é um corpo de seres conscientes, com conhecimento, com percepção, com sensações, mas que sabem que eles têm um objetivo comum e eles perseguem aquele objetivo que é o da hierarquia. Tá? Cada qual dessas hierarquias tem uma missão a cumprir. É aquele funcionamento da missão, né? Então, eles têm esse objetivo. E que, seja qual for o nome que lhes dermos, de Anchorrans, nos nossos termos, ou anjos, nos termos cristãos, ou outros nomes, são os mensageiros, entre aspas ali, porque esses mensageiros devem ser entendidos exclusivamente no sentido de agentes da lei, das leis kármica e da lei cósmica. Então, eles não têm essa ideia que a gente gosta de projetar nas divindades, ou seja, uma divindade que lá de cima ela olha para mim e diz: nossa, mas a Graça está passando por essa dificuldade, que coisa, será que não dá para ajudar? Vou lá ajudar. Ô, Graça, aí bate no meu ombro: Graça, não faz isso não, faz de outro jeito, me dá um. Esse papo não existe. Esse papo não existe. Porque eles são agentes da lei. Como agentes da lei, eles estão ou nos dirigindo, ou nos vigiando a nossa casa, ou nos impulsionando, ou fazendo outras tarefas, que tem outras tarefas, eles estão fazendo. E nós podemos nos sentir perfeitamente seguros com isso. Mas eles não vão se meter na nossa vida, porque o karma funciona para eles e funciona para nós. Né? Então, tá lá, cada qual com a sua missão. Então, nesse fato de serem mensageiros, eles são agentes para cumprir aquela missão. Variam ao infinito seus respectivos graus de consciência e de inteligência. Ou seja, hoje eles aportam num porto, mas amanhã, num novo mundo, num novo cenário, eles estarão em outro porto. E nós também já mudamos de porto. Nós também. E chamar espíritos puros a todos eles, sem qualquer toque terrestre, aquele toque que o tempo costuma imprimir em suas presas, é simplesmente uma licença poética. Não existe. Porque cada um desses seres ou foi um homem no Manvantara anterior, ou vai sê-lo no atual, ou em um Manvantara futuro. Exemplo de um ser que vai ser um ser humano. Aquela mônada que habita no elemental. O elemental, ele é um ajudante, né, na parte física, porque o elemental, o que que ele é, né? Ele é um ser que se relaciona
com os elementos, o fogo, a água, o ar, a terra. E agora a gente tem divulgado, né? Apareceu pela metade o éter. Né? Vamos ver. Então, aqui, ó, essa imagem aqui, que é cristã, né? Ela mostra hierarquias de anjos. Exatamente. Podemos trocar o nome, de vez de anjo, não precisamos das asas, podemos trocar para outro. Cada uma dessas hierarquias tem uma função e tem uma missão. Né? E cada componente de uma hierarquia é um ser individual que pensa, que funciona de forma coletiva. Tá? Então, é aqui da mesma forma. Então, isso nos leva, de novo, a esse nosso desenho, onde essas hierarquias se distribuem e vão mudando também de série, para eles também funciona isso, à medida que os mundos vão se sucedendo nessa eterna evolução. Até que chega o Mahapralaya, bota todo mundo para dentro, depois bota todo mundo para fora novamente. Né? Aí, cada um, como diz o Mahatma naquela carta, quando chegou para lá, o relógio parou. Mas, em compensação, quando voltar, o relógio volta a andar novamente. Então, o Mahatma também fala sobre essa questão nas cartas, na carta 70C. Nos ensinamentos esotéricos, os locais, ó, Brahma, Pitri e Deva, são estados de consciência. Pitra é paz, né? Devas é deuses, mas é um termo genérico para eles que pode ser utilizado para outras classes de seres. São estados de consciência que pertencem às várias hierarquias etéreas ou tipos de Dhyanis e Pitris, que são os criadores, os ancestrais da humanidade e de Devas, porque existiu um tipo de hierarquia que veio nos ajudar, nos fornecendo o duplo. Eles nos deram o duplo astral deles. Outra hierarquia veio cuidar, outros conjuntos, né, de hierarquias, veio cuidar da nossa mente. E nos deixar tudo até um determinado ponto estava voltado para que a gente tivesse o ponto de partida da nossa evolução, a evolução prevista para o ser humano daqui para frente. Daqui para frente, lá atrás, né? Para frente. A gente precisava das ferramentas, que senão não podemos ser cobrados, não poderíamos ser cobrados em termos de consciência se a gente não tivesse o corpo devidamente ajustado, a nossa psique devidamente instalada e ajustada, toda a nossa estrutura de princípios. Então, esses Pitris, esses Devas, essas dinastias, eles são os nossos ancestrais em alguns aspectos, aqueles pedreiros, né? Aqueles pedreiros que também nos criaram, né? Tá bem claro aqui. Alguns muito mais elevados que o homem, sim, são aqueles que nos deram a mente, são infinitamente. Outros, entre os tipos de devas, muito atrás no arco descendente da evolução, que são é o caso dos elementais. Mas eles estão destinados a alcançar o estágio humano somente em um manvantara futuro. No caso dos elementais, eles ainda, suas mônadas, ainda vão habitar o mundo mineral, ainda vão habitar o mundo vegetal, muito na frente. Detalhe, isso aqui. E aqui tinha uma partezinha lá na carta 68, onde está assim, dessa forma, né? Rupa Devas são os Anshohans que possuem forma, ou seja, eles habitam até o quarto plano, né? Como os globos A e G. Então, e os dois, outro tipo, os Arupa Devas, são de Anshohans que não possuem forma, ou seja, eles não têm corpo. Eles são ex-homens, né? E aí existem os futuros homens, que são os animais, que são os elementais e vários outros. E no grupo 1, aqueles que possuem formas, estão os governantes inteligentes deste mundo de matéria. Então, lá. Né?
mas eles já foram homens. Então, todos se sujeitam à lei kármica e cósmica. 17:31, gente, eu estou de olho, não me preocupa não. Os anjos são, então, como diz Blavatsky, homens de uma ordem superior e nada mais. Não são os anjos ministros, nem protetores, não são arautos do Altíssimo, e muito menos mensageiros da ira de Deus, criados pela imaginação do homem. Pedir a proteção deles é tão insensato quanto supor que se possa captar-lhes a simpatia mediante qualquer espécie de propiciação. Né? Aquelas as promessas, né? Para santo daqui, santo dali, eu rezo tanto e você me dá tanto. É. Do mesmo modo que os homens são criaturas sujeitas, do mesmo modo que os homens, eles, os anjos ou de Anchorãs, são criaturas sujeitas à imutável lei kármica e cósmica. Aí vem aquela pergunta, ué, mas eles de Anchorãs têm karma? Esses seres têm karma? Engraçado que a gente passou exatamente lá na sexta-feira, a gente passou por esse ponto em que eu busquei lá nos comentários da doutrina secreta, justamente aqui é uma parte que mostra que aqueles seres celestiais, né, esses anjos que nos deram a mente, eles lá atrás, eles se atrasaram. Um grupo, eram 3 grupos. Um dos grupos se atrasou. E isso constituiu karma para eles. Então a gente imagina. E aí, um outro ponto muito interessante é sobre o fato de que aí Blavatsky, ela está respondendo às perguntas daqueles membros da loja Blavatsky que passaram o ano de 1889 e 90 perguntando para ela sobre a doutrina secreta, né? E aí eles perguntam, um deles lá pergunta, mas eles se negaram, como é que foi isso, né? Aí Blavatsky explica, né, que esse tipo de ser, que são sem corpo, eles já perderam o corpo de tão elevados que eles são, para eles aprisionar num corpo como o nosso, naquela época, era muito brutal esse autossacrifício, muito brutal. Era muito grande esse autossacrifício. E aí ela goza com a nossa cara, né? Diz, olha, vocês um dia estarão na posição deles. E talvez para vocês também seja muito desagradável ocupar corpos muito, né, muito baixo aqui em termos de matéria, né? A matéria está muito densa, né? Muito densa. Talvez então, mas vocês não terão escolha, porque vocês também terão que resgatar karma que vocês ficaram devendo. Então, é um momento em que a lei kármica parece permitir que a gente consiga evoluir devendo para esse banco kármico, um cálculo, uma conta. Então, é possível. Claro que esses deuses que já esses seres que já passaram por essa etapa, eles não estão criando causas negativas como nós fazemos isso hoje. Mas eles ainda estarão com débito de coisas que ficaram para trás e que a natureza lhes permitiu, como vai nos permitir, nos iluminarmos devendo, deixando uma dívida para trás. É aquela hora de pendurar a conta do banco, né, para não perder a casa. Porque senão a gente perderia tudo se fosse na base do paga tudo que senão não evolui. Que aí ia ser bem difícil para nós, né? Eu não sei como estaria para vocês aí, se dá para andar mais um pouquinho, mais 5 minutinhos, acho eu. Sim, não, você pode andar mais 15. Tá bom. Então, eu tenho um programa para hoje no máximo, tá?
Então, a gente para ali, se for o caso. Então, sábios, instrutores, governadores, são aqueles que nos instruem, né? Que sabem, que nos governam, né? Tá tudo aí. A doutrina secreta esclarece tudo isso, dizendo que cada um deles, assim como muitos outros, apareceu primeiramente na Terra como um dos 7 poderes do Logos. Então, o Logos, quando vem a vida, né, quando ele inicia a manifestação, mais propriamente dito, na parte, quando chega o cosmos, né, na parte, aliás, antes do cosmos, perdão, na parte dos 3 planos superiores, o Logos vem como 7 primordiais, os 7 poderes, individualizado como um Deus ou um anjo. Em seguida, ligado à matéria, reapareceu, cada qual por sua vez, esses 7 poderes, como um sábio e instrutor para ensinar, sublinhei os verbos, tá? Ensinar a 5ª raça, depois de haverem instruído as 2 raças precedentes, a terceira, que recebeu a mente, e recebeu a instrução também junto, governando eles durante as dinastias divinas. Aí chegou o termo dinastias divinas. E, por último, sacrificando-se, lá o autossacrifício, para renascer em várias circunstâncias, pelo bem da humanidade e por sua salvação em certos períodos críticos. Então, eles estão sempre vigiando, mas eles olham as necessidades coletivas e nunca a necessidade de um ser sozinho. Tal é a metafísica da teogonia. Ora, a teogonia, né, é a relação da nascimento dos deuses e desenvolvimento dos deuses. Ora, cada poder dos 7, daqueles 7 poderes do Logos, uma vez individualizado, tem a seu cargo um dos elementos da criação e o governo. Ai, desculpa, lá ficou governa. Né? Aí eu parei porque era só para a gente clarear que tem um asterisco. Esses elementos são o cósmico, o terrestre, o mineral, o vegetal, o animal, o aquoso e o humano. Então, são 7. E esses 7 existem em seus aspectos físico, espiritual e psíquico. Então, eles se distribuem em todos esses elementos e em todos esses aspectos. É uma coisa muito fantástica, né? E um deles, né, esse aqui foi um exemplo que eu trouxe da carta 18, um deles, uma dessas hierarquias, ele traz a nota-chave da verdade. Mas esses seres, especificamente, é um tipo, né, um espírito planetário, que eles estão chamando de espírito planetário, só aparecem na Terra na origem de cada nova espécie humana, na junção e no encerramento dos 2 extremos do grande ciclo. E eles permanecem com os seres humanos apenas o tempo necessário para que as verdades eternas que ensinam sejam impressas tão nitidamente nas mentes plásticas das novas raças que não possam mais ser perdidas ou inteiramente esquecidas nas eras futuras pelas gerações posteriores. Olha a função dessa ordem de seres. A missão do espírito planetário é apenas fazer soar a nota-chave da verdade. Uma vez que ele tenha dirigido a vibração desta última, de modo que siga o seu curso sem interrupções, ao longo do encadeamento daquela raça e até o fim do ciclo, a raça ou humanidade, né? O habitante da esfera mais elevada desaparece da superfície do nosso planeta, até a próxima ressurreição da carne. Olha o que significa a ressurreição da carne. O retorno de uma ordem de espírito planetário que vai dar, cujo objetivo é dar a nota-chave da verdade.
As vibrações da verdade primordial são o que os seus filósofos chamam de ideias natas. Alguém aqui tinha feito essa pergunta, né, sobre as ideias natas de Platão, né? Então, é isso aqui. As ideias-chave são essa influência que vem vindo porque estão relacionadas à vibração dessa verdade primordial ou verdades primordiais. Então, esse é um exemplo de uma dinastia, de um tipo de ordem de seres. E aqui vem uma outra questão que está relacionada à posição astronômica, para quem gosta disso, né? As três virgens, ou a Virgem em três posições diferentes, é uma constelação, né? Significa uma indicação das três primeiras dinastias divinas, ou astronômicas, que instruíram a terceira raça, raiz, ou a terceira humanidade. Então, tá aqui, ó, as três virgens. Né? E que depois de abandonar os Atlantes ao seu destino, elas vieram na terceira raça, vieram na quarta raça e foram embora. Retornaram, ou melhor, voltaram a descer durante a terceira subraça da quinta raça. Quando fala raça, é uma humanidade, né? Você já sabe. A fim de revelar aquela humanidade ali, a humanidade salva, porque o que aconteceu com a quarta raça? Ela entrou no pralaia das raças, né? Foi o fim daquela humanidade ali, daquela forma, né? Então houve catástrofes e sobraram uma parte dessa humanidade. Então, essa parte que sobrou dos cataclismos, essas dinastias divinas vieram trazer, né, revelar a essa humanidade salva os mistérios do lugar de sua origem, os céus siderais, porque caso contrário, ela seria brutalizada. Então, eu fiz aqui um desenho para a gente acompanhar essa história aqui. Então, veja bem, na quarta ronda, então, aqui começou o desenvolvimento por humanidades, ou raças raízes. Então, nós são 7 as raças raízes. Né? Então, a primeira não tinha mente, todas elas se subdividem em 7 sub-raças. Então, observa que todas nós estamos na quinta, a quinta está ali, ó, estamos aqui, quinta sub-raça da quinta raça raiz. Não significa que nós sejamos da quinta, não, porque há uma afirmação de Blavatsky dizendo que a maior parte da humanidade ainda é da quarta. Ainda é da quarta. Ou seja, o navio está no mar e não chegou ao porto em que devia ter chegado. Né? Então, está um pouco atrasado. Então, primeira, segunda, a gente vai ver umas bolinhas maiores no começo. Só que na primeira, segunda e terceira, a primeira bolinha, ou seja, a primeira sub-raça, não tinha mente. Então, o que que essas dinastias vieram fazer? O que que essas hierarquias vieram fazer? Vieram ajudar o corpo físico e aqueles princípios mais inferiores a se desenvolverem. Estava sendo preparado o organismo, a forma para receber a mente. Aí a mente é trazida, desenvolvida lá naquela bolinha vermelha. Ali está a mente. E, ao mesmo tempo, outra hierarquia vai instruir aquela terceira, aquela raça, sub-raça, com a mente. Porque o homem estava bobinho, né? O homem estava meio inocente, aquela história da inocência. Aí passa-se a terceira raça, né, entram os cataclismos e coisa, e aí começa a funcionar aquele esquema, né, que cada nova raça recebe um continente novo. Aí chegou a quarta raça, aí tem uma bolinha grande lá. Que é essa bolinha? Exatamente essas aqui, ó, dinastias divinas que instruíram a terceira raça. Elas estão imortalizadas na constelação lá das três virgens.
essa mesma dinastia retorna no início, no meio da quinta raça. Mas no começo da quinta raça, outra dinastia, aquele espírito planetário que vai dar a nota-chave, né? Então, ele vem no começo da quarta e no começo da quinta. Mas também existem as instruções, esses desaparecem, mas ficam aqui os que nos dão as instruções. E essa mesma volta lá na terceira da quinta raça, ou seja, até bem perto de nós. Né? Nós estamos na quinta, bem perto, assim, graficamente falando, né? Porque são longos períodos. Então, faltam ainda duas raças nessa quinta raça, falta toda a sexta raça e toda a sétima raça, e lá, no final da sétima sub-raça, da sétima raça, espera-se que a gente, mesmo sem ainda devendo karma, que a gente consiga sair como uma divindade dentro desse nível, né, bem inferior às outras, mas nós precisamos chegar lá. Como Blavatsky diz, se vocês se comportarem, então a gente tem que se comportar. Depois a gente traz um pouquinho mais sobre isso aqui, né, na próxima vez. Espera aí. Então, lá, na instância 2, no Shloka 5, da primeiro volume, diz o seguinte: os mundos, para o profano, diz um comentário. O que é um comentário? É o texto da instância de Vizian, dos comentários, tá? Daquela explicação. Não exatamente da instância em si, mas da explicação. Então, diz o comentário: os mundos para o profano são construídos a partir dos elementos conhecidos. Os elementos, água, terra, água e fogo, né? Para a concepção de um arhat, esses elementos são eles próprios, coletivamente, uma vida divina. Distributivamente, no plano das manifestações, formam um número incontável e infinito de dezenas de milhões de vidas. Vou fazer um desenho já já para a gente entender isso. Só o fogo é um no plano da realidade una. Então, essa imagem, que é uma imagem, está perto de encerrar, né, gente? Vou parar no próximo, que bate aqui bonitinho com o final. Então, aqui nós temos na parte de cima do triângulo um ser, na parte do amarelo, que representa o macrocosmos. E na parte azul, é como a parte inferior do triângulo de 6 pontas, é o reflexo dele. Então, essa é a forma hermética de explicar isso que está colocado aqui, tá? Deixa eu ir no outro aqui que fica mais claro. Ou seja, na parte superior, no macrocosmos, está o mundo numênico, onde os deus cósmicos constituem o corpo e a alma, né, dos elementos, do fogo, do ar, da água, da terra. São eles que são as almas e o espírito. No mundo fenomênico que é o nosso, no reflexo, os espíritos da natureza, os elementais, são então os operários divinos, que animam o fogo, o ar, a água e a terra, que são os símbolos dos elementos lumênicos acima. Ou seja, do mesmo jeito que os nossos princípios, os nossos corpos físicos, os corpos inferiores, quem comanda? O que os constitui? O fogo, o ar, a água e a terra. E eles se relacionam no mundo fenomênico aos espíritos da natureza. Mas nós somos espírito, o mundo também. E esse espírito do mundo, esses foram todos homens em manvantaras anteriores. E são eles as almas e os espíritos dos mundos e que vêm aqui. Então, a gente encerra aqui. Mas a gente dá na próxima, a gente dá uma revisada, tá, gente? Nós vamos fechar te agradecendo mais uma vez com uma prece que é de praxe fazermos ao final.
Uma posição confortável, a nossa mente relaxada, nossa coluna ereta. Inspirando profundamente, centrado na nossa inspiração. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Os mestres de sabedoria e compaixão sigam conosco no final da tarde de hoje, no início dessa noite, que nos acompanhe na próxima live, que siga conosco durante a noite, nosso sono, a madrugada, o amanhecer, amanhã, o dia, e sucessivamente nos protegendo, nos conduzindo nos nossos estudos, nas nossas ações, nas nossas meditações, para que os nossos pensamentos se tornem, na medida que forem retos, a praxis da nossa vida teosófica. Que assim seja.